Estamos de volta ao Jornal da Zimbo e convidamos-lhe a acompanhar a revista Zimbo. A Primeira-Dama da República prometeu empenhar-se pessoalmente no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Ana Dias Lourenço, que falava durante a campanha Somos Todos Iguais, defendeu penas mais severas para o crime de violência sexual contra crianças. Para a Primeira-Dama da República, os suspeitos desta prática não podem ser colocados em liberdade. A Primeira-Dama da República interveio durante um dos painéis no ato de lançamento da campanha Somos Todos Iguais. Ana Dias Lourenço mostrou-se indignada com os depoimentos partilhados entre os participantes ao evento e que davam conta do aumento dos crimes de abusos sexuais contra crianças. Como se isso não bastasse, surgiu o caso de um suposto violador colocado em liberdade, apenas alguns dias depois de ter violentado a própria filha. Que não se ponha na rua mais nenhum abusador. Nós não podemos permitir isto na nossa sociedade. Nós não podemos permitir isso em Angola. Uma mensagem que eu queria passar diretamente aos senhores magistrados. Vocês têm o vosso poder. Vocês são uma instituição independente do Poder Executivo, mas, por favor, o que nós acabamos de ouvir, um pai que viola uma filha de 2 anos, fica 2 semanas na cadeia e o procurador ou o juiz diz que tem que ir porque não tem prova. O que é que faltou? O que é que faltou? Eu peço desculpas, mas não podia sair desta sala sem dizer que eu vou me empenhar pessoalmente para que isto termine na nossa terra. Ninguém ficou indiferente ao grito de indignação da Primeira-Dama da República. Para Ana Dias Lourenço, todos são chamados a dar o seu contributo na busca de uma solução para o problema dos abusos sexuais contra crianças. Vamos começar a olhar para esta matéria. Somos todos iguais. É o lema da atividade que trouxe ao país as primeiras damas do continente e que levou à sala onde decorreu a atividade, o Presidente da República, João Lourenço. O objetivo da mesma foi abordar questões como a educação sexual, a formação da jovem mulher. Foram estes os temas dominantes do Dr. Balixionga. Boa noite. Vamos começar a olhar para os temas abordados neste encontro. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores e os internautas. Leda, a emoção demonstrada pela Primeira-Dama é, no fundo, e sabemos todos que é uma expressão pública da dor que as mães sentem por Angola fora e pelo mundo fora. E, portanto, essa questão, quando toca à violência sexual, nos comove a todos. Agora, em relação ao projeto, é um projeto interessante porque, Leda, a África ainda tem... A mulher continua a ser discriminada no mundo todo, mas na África essa situação é ainda pior por causa de questões culturais, mas também por razões sociais. E uma das questões fundamentais é, de facto, a educação da mulher. E, portanto, este projeto e outros, porque não é só esse projeto, mas há outros projetos que têm como foco central a elevação da mulher para que seja tratada e vista na sociedade ao mesmo pé de igualdade com os homens. Depois, olhar para essa questão da violação sexual. Leda, há 2 autoras que eu acompanho muito, uma delas é Vilela e a outra é Graça, que abordam essa questão da violência sexual. Primeiro, dizem que, e por via dos estudos, que nós temos fatores sociais que são influenciadores, facilitam. Mas é preciso perceber, Leda, que o principal fator é mesmo
anomalia, alguma disfunção, algum problema de foro psicológico. Daí que eu concordo com a primeira-dama quando diz vai haver um empenhamento e chama a atenção, porque, Leda, apesar de, no meu entendimento enquanto jurista, o Código Penal já prevê uma pena que podemos considerar grave, porque vai até os 15 anos, por via da Lei 1224, a Assembleia Nacional fez um ajuste que foi estabelecer o limite mínimo e, portanto, por essa via, Leda, por exemplo, alguém que seja acusado e tenha indícios bastantes de que terá violado, não sai da cadeia. Porquê? Porque, como se trata de um crime cuja pena mínima são 3 anos, o juiz de garantias, no caso, pode aplicar prisão preventiva. Mas sabemos que a realidade, Dr. Bali, tem mostrado diferente. Nós, TV Zimbo, no Fala Angola, por exemplo, mostramos quase que diariamente casos de abuso sexual a menores, muitas vezes praticados no seio da família, mas que as pessoas que o fazem, e não foi há 2 meses que falámos sobre um pai que abusou da filha, que tinha perdido a esposa, que ambos eram seropositivos, perdeu a esposa e que ainda assim abusava da filha mais nova. A filha vai à casa da irmã mais velha contar e a filha mais velha, revoltada, porque sabia da condição dos pais, vai à polícia apresentar queixa. O pai ficou detido, mas depois a jovem diz que o juiz de garantia permitiu que ele saísse em liberdade. Leda, aqui há uma coisa que nós temos de perceber. Estes são um exemplo dos vários abusadores que andam soltos por aí. Eu compreendo e por isso é que eu quero fazer uma proposta. Porque, Leda, também, e isso nós temos que aceitar mesmo com alguma dor, se não existirem provas, a pessoa não pode ser presa. Tem um período, a pessoa tem de ser solta porque não há provas. Por quê? Porque existe aquilo que se chama a verdade material. Tem de existir provas. E as provas, normalmente, nesses crimes, são provas laboratoriais. Então, qual é o apelo que eu faço? Como se trata de uma situação candente que precisa de atenção especial, aqui devia haver uma instrução no sentido de que esses casos, para análise, para se buscar a prova, fosse célere. Mas depois há um outro problema. É o problema cultural que essas autoras também levantam, Leda. Nós temos o problema de não denunciar. Quando nós não denunciamos, por exemplo, um crime desse género, penso que passados 3, 4 dias, os próprios indícios de prova desaparecem em alguns casos. E se depois, por via de um exame de laboratório, ficar provado que não aconteceu, por mais verdade teórica que exista ou até prática, o tribunal não pode fazer isso. Por quê? Porque a lei tem mecanismos próprios. Então, para terminar, Leda, eu penso que Angola tem de adotar um mecanismo para fazer com que estes crimes sejam investigados com celeridade para que essas pessoas não fiquem soltas. Depois, a questão da análise, porque se trata de alguém que tem essa anomalia, claro que ele é um potencial criminoso e, portanto, também não pode andar livremente solto. Dr. Albino Paquice, boa noite. Vamos olhar para esta matéria, continuar a olhar para esta matéria. Vimos todos a Primeira-Dama da República bastante emocionada quando falava de uma criança de 2 anos abusada sexualmente pelo pai, que ficou menos de uma semana detido e depois foi posto em liberdade. O Dr. Bali falava em reunir provas. Esta é uma questão que requer e exige alguma frieza na altura da ação para que a pessoa preserve, por exemplo, as provas, porque após abuso sexual a primeira tendência é tomar banho, limpar-se e manter as provas, dirigir-se à unidade sanitária ou à esquadra, que com certeza vai enviar ao laboratório de criminalística, que para atender todo o país temos o laboratório apenas, o laboratório central que é aqui em Luanda, e as pessoas têm de ser transferidas. Existem fatores que contribuem ou não para que, infelizmente, algumas pessoas que pratiquem estas ações saiam impunes. Leda, boa noite, doutor Bali, boa noite aos telespectadores. Bem, então, se me permitires, vou começar a fazer essa abordagem para depois fazer a abordagem geral. Em si, okay? Exatamente. Eu percebi que terá sido um ato nobre da primeira-dama, portanto, Ana Dias, mostrar aquela emoção, portanto, naquela atividade, mas as provas como tal não desaparecem quando as crianças são acometidas por estas práticas. Quando há prática, de facto, a criança perde a virgindade. Mas o que diz o Código é
quem aliciar, assediar, instigar ou constranger. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de fazer essa investigação, que é aliciar, assediar, instigar ou constranger. Porque os adultos, muitos dos adultos não chegam de facto a ter prática sexual com a criança, mas elas aliciam permanentemente, assediam permanentemente e instigam permanentemente. Então, o que tem que haver, o cuidado que tem que haver é dentro da família, aí estou de acordo em parte com aquilo que diz o Dr. Bali, porque as famílias de facto não fazem esta queixa, porque muitas vezes o pai é o provedor. Mas depois aqui há um problema, é que os abusadores, na verdade, Leda, é que muitos deles são pais, nós temos visto as reportagens na TV Zimba, inclusive, em alguns casos, chegam a engravidar as próprias filhas. Muitos deles são pais, eles sofrem de uma patologia. E por isso é que, noutras realidades, os nossos amigos propõem que, efetivamente, haja castração, inclusive a doutora Inga uma vez também falou sobre isso, da OMA, que haja castração dos abusadores sexuais. Porque eles não fazem com uma criança, eles fazem com várias crianças. Arranjam dinheiro, aliciam as crianças, têm atos sexuais com elas, e são muitas crianças que são abusadas. E a grande verdade é esta. Nós somos professores, eu 2 ou 3 vezes tive conversa com 2 jovens que terão sido abusadas, a vida delas não é a mesma. Não é a mesma, não vale a pena. Ficam completamente traumatizadas, desde o facto de praticamente não conseguem se aproximar de um homem, olham para o homem sempre como uma pessoa, uma figura de facto muito estranha, e muda completamente a vida dela. Uma das pessoas com quem eu tinha conversado, que era minha aluna, tinha sido, portanto, abusada sexualmente aos 10 anos de idade, já estava nos 25 anos, e doutor Baguiz, não passou a imagem daquela pessoa abusar de mim. Não passou. Portanto, eu acho que tem que haver, da nossa realidade também, um empenho grande, que é a nossa justiça tem que atuar. Nós temos agora, portanto, o juiz de garantias tem que atuar. Há indícios sérios quando a mãe faz a queixa, quando a irmã faz a queixa, quando a própria criança diz o tio fez-me isto, e a criança conta com pormenores. A criança diz, o tio me tirou assim, o tio fez isto, o tio fez aquilo. Não há como procurar outras provas. Também não encontramos outras provas. Depois, se tiver havido de facto o ato, a criança perde a virgindade. E aí, os médicos forenses podem fazer o estudo. Se eu agora vou para a abordagem geral, eu tenho entendido aqui, Leda, somos todos iguais. O lema foi, somos todos iguais. E a ONU diz, a Unesco, que potenciar uma mulher, só uma mulher, é potenciar 10 pessoas ou à frente de si ou atrás de si. Eu tenho notado que neste governo do presidente João Lourenço, que ele está a governar com 2 mandatos, penso que no estudo que eu fiz, podem apresentar outros, mas é o presidente que mais pôs mulheres na governação, a todos os níveis. Mas, ao mesmo tempo, é na mesma situação em que eu vejo que a mulher está cada vez mais vulnerável. Não sei se entendem o que eu estou a dizer. Ou seja, o presidente da República é aquele que mais confiou pelouros importantíssimos às mulheres e, ao mesmo tempo, nós vemos que a mulher está cada vez mais frágil. E a seu ver, porque é que isto acontece? Pois, Leda, quando a mulher está frágil, a família fica muito frágil. Eu não tenho relato das mulheres que eu conversei que disseram, olha, aquela ministra, aquela governadora, aquela administradora salvou a minha vida. Eu não tenho. Não tenho. Como, por exemplo, tenho, é rápido, penso que posso fazer essa confissão aqui, posso fazer essa declaração aqui porque é pública. O Cabingano Manuel da TPA, o seu mestrado no Brasil, dependeu do Lourdes Rascova. Foi o Lourdes Rascova que pegou no Cabingano Manuel e mudou a vida dela. Então, eu penso que as mulheres podiam fazer mais. Aqui, diferente daquilo, sem fazer discriminação, mas eu penso que a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, tem feito o trabalho que devia ser feito pelas mulheres que estão na família, que estão no Ministério Social, que estão em muitos pelouros, que são importantíssimos para o nosso país. Então, eu acho que sim, somos todos iguais. É verdade, mas as mulheres têm ali uma soberana oportunidade de poderem fazer mais para as suas pares, porque potenciar uma mulher é potenciar a sociedade. Não há como, não há como. Dr. Bali, volto a esta matéria para olharmos para a questão da penalização. Podemos ou não pensar, dentro de algum tempo, em punir as pessoas que praticam estas práticas, passo o pleonasmo, de abusos, abusos aos mais vários níveis, sobretudo a crianças, abuso sexual, já que sabemos que muitas vezes são pessoas recorrentes também na prática. Sim, Leda, eu penso que sim. Aliás, já teremos discutido aqui, e uma das questões que nós dissemos é a castração. Sabe por que nós falamos da castração química?
Porque, Leda, essas pessoas todas vão para a cadeia, quando saírem vão voltar a fazer a mesma coisa. Portanto, é preciso incapacitá-las a fazer isso, porque elas são doentes. Principalmente isso. Depois, nós podemos aumentar as penas. Por exemplo, agora a pena máxima são 15 anos, a mínima são 3 anos. Podemos aumentar para 25. Mas como o Paquice disse, se o sistema de justiça não for célere, não for especial para este tipo de casos, porque a justiça é também para isso. Quando há uma situação que é específica, tem de tratar essa questão também de forma específica e com alguma celeridade. Por exemplo, tem de haver investimento para que haja capacidade, por exemplo, de diagnóstico, não só no laboratório de criminalística, mas nos outros laboratórios. E normalmente as pessoas que têm mais dificuldades são as pessoas desfavorecidas. Por quê? Porque as pessoas favorecidas fazem logo testes nas clínicas. As pessoas desfavorecidas é que são mais incapazes. Então, aqui a primeira-dama, com esse projeto, e o meu entendimento é que quando nós ouvimos a primeira-dama dizer vai envolver-se e vai empenhar-se, é no sentido de, primeiro, tem de haver essa penalização acessória, castração química para incapacitar. Depois, possibilitar que as pessoas com menos condições possam ter acesso a esses testes. Depois, capacitar as famílias. Aqui eu estou um pouco de acordo com o Paquice no sentido de que nós temos que ter solidariedade feminina de facto. Temos de ter. Mas há ou não há essa solidariedade feminina? Não, eu penso que ela... É que às vezes não se divulga o bem que nos é feito, mas existe este bem a ser feito e existe o reconhecimento. Eu concordo, também. Leda, eu concordo, mas deixa-me dizer isso e secundar o Paquice nas poucas vezes que estamos de acordo, que é, Leda, às vezes nós temos as próprias mães a dizerem que o pai não fez, a irem contra os próprios filhos. Às vezes temos a vizinha, que a filha da vizinha está a dizer, olha, o marido da vizinha está a fazer isso comigo. E a vizinha está a dizer que o marido dela é um anjo, não faz isso. Está a ver? Tem de haver essa solidariedade. E para terminar, é porque também em parte, infelizmente é assim, mas temos que dizer, também são as mulheres, as nossas mães, que mais próximas estão com as crianças, não são os pais. Então cabe aqui um pouco de mais responsabilidade. Para terminar, Leda, tem razão que podemos aumentar... O abusador cria artimanhas, doutor Bali. Leda, nós estamos... estar de forma permanente, se ter necessidade de ausentar-se, e eles sempre dão um jeito. Leda, por isso os avós, os tios, nós não estamos a falar, nós não estamos crianças, nós não estamos a falar de um crime qualquer, nós estamos a falar de pessoas altamente inteligentes. Mas aí há uma ideia, sim. É uma ideia que é, nós estamos a falar de crianças abusadas que estão dentro das famílias. Sim. Eu fiz um estudo na zona do KK, e as crianças que têm 12 anos, 13 anos, muitas delas estão na rua. Nós temos muitas crianças na rua, já perderam a virgindade. Ou seja, falei com as crianças, 12, 13 anos, já perderam a virgindade. Ou seja, porque há sempre aquele tio no bairro que quando a mãe não está, vai buscar aquela criança cujos pais não têm como lhe deixar. Já perderam a virgindade. Eu concordo contigo. A nova ministra tomou agora posse na área social. Era importante enquadrar essas crianças porque ficam com o futuro completamente destruído. Não, por isso eu concordo consigo e só para terminar, por isso é que quando eu olho, aliás, não é um pronunciamento qualquer, é um pronunciamento com emoção. Claro. E, portanto, vamos esperar daqui para frente, nos próximos dias, mudanças na atuação. Alguma mobilização no sentido de fazer com que isso aconteça. Porque senão, Leda, nós podemos também perder o futuro por essa via. Bem, vamos seguir e olhar para um outro assunto. O Tribunal da Relação de Luanda ordenou a suspensão do Exame Nacional da Ordem dos Advogados e os seus respectivos regulamentos. A medida consta da providência cautelar deferida esta segunda-feira pelo Tribunal da Relação. O Tribunal concluiu que, no geral, os regulamentos de acesso à Ordem dos Advogados extravasam a lei, sendo por isso ilegais e, por consequência disso, coartam o direito fundamental de acesso à profissão de advogado aos requerentes, provocando grave prejuízo de terem sido excluídos e ficando inibidos de frequentar o estágio. Dr. Albino Paquice, vou começar por si, sobre esta matéria que dá conta de que o Tribunal de Relação de Luanda ordenou a suspensão do Exame Nacional da Ordem dos Advogados e os seus respectivos regulamentos.
Ou seja, a Ordem dos Advogados esteve irregular nesta decisão. Na verdade, não esteve. Na verdade, não esteve. E temos aqui um advogado, na verdade, a Ordem não esteve. O que tem havido é queixas da parte, portanto, daqueles jovens que recorreram portanto, à Ordem para fazerem o exame. O exame é legal, porque está previsto na lei, no regulamento, está inclusive em Diário da República. Nacional. Sim, o exame nacional é legal. É legal, no caso. É legal. O exercício da advocacia, temos no artigo 193, e, portanto, está previsto isto. O exercício da advocacia está previsto na nossa Constituição, está no Diário da República, tem um regulamento próprio. Ou seja, para se ter acesso à Ordem dos Advogados, é preciso fazer um exame nacional. Aqui o problema é este, Leda. Os alunos que vão para fazer o exame na Ordem dos Advogados vêm de diferentes escolas. E a Ordem reúne um júri que faz um exame e muitas vezes o exame é pesado para os alunos que estão a vir da universidade, de várias universidades, os currícula são diferentes. Então vão fazer o exame e percebem que o exame é muito difícil. Mas ainda assim, desta vez, a Ordem, tendo percebido que havia essa dificuldade, de 3 horas que é o regulamento do exame, aumentou mais 1 hora e então o exame foi 4 horas. Alguns disseram que o exame foi muito extenso e foi muito difícil e o tempo não era próprio. Mas o que aconteceu foi que, e eu falei com várias pessoas, inclusive alunos que participaram deste exame, a grande dificuldade está na conformação dos currícula studiorum das universidades. Mas o que se propõe é, ao invés de irem fazer o exame e terem o estágio nos patronos, porque a razão é que a Ordem não muda a Ordem. Agora, essa nova Ordem dos Advogados vai mudar a Ordem, ou seja, 6 meses para fazerem, depois de acabar a universidade, 6 meses para terem aulas sobre direito processual, portanto, como é que é isso mesmo? Direito processual e outros processos, vários processos. Direito civil, processual, vários direitos, direito constitucional. Têm 6 meses para fazer esse estágio a cuidado da Ordem e depois têm 6 meses para fazerem estágio no patrono. Isso completa 12 meses, que é 1 ano. Para que os estudantes fiquem preparados. Porque o que essa nova Ordem percebeu, a nova direção da Ordem percebeu, é que nós temos muitos advogados que vêm de várias universidades e não têm capacidade própria para, portanto exercerem a advocacia. Está a ver, Leda? Então este é o problema. Mas terá percebido tarde ou não? Não percebeu tarde. Não percebeu tarde. Não percebeu tarde. Já terá percebido. Embora essa decisão do Tribunal da Relação, Luanda, o que quer parecer é que o exame seja extinto mesmo. Não sei se o Dr. Bali é desta opinião, que o exame seja extinto. O exame não pode ser extinto. O exame para a Ordem dos Advogados não pode ser extinto. Por quê? Porque os arquitetos, depois de terminar o curso, fazem um determinado curso para fazerem parte da Ordem, para exercerem a profissão, e todas as profissões têm um exame para fazer parte daquela Ordem. Portanto, eu penso que esta Ordem, esta direção, quer um mínimo rigor para se fazer parte da Ordem dos Advogados, e não quero crer que haja aqui malefício ou haja má fé na intenção da direção da Ordem. Não creio. Doutor Bali Chionga, que visão é que tem sobre esta decisão do Tribunal de Relação, mas antes também sobre a decisão da Ordem dos Advogados em relação ao exame nacional? Bem, Leda, do ponto de vista constitucional, é a Ordem que tem a competência, tem um mandato constitucional de regular o acesso ao exercício da advocacia. Ponto. É a Ordem que tem esse mandato. E, portanto, a Ordem entendeu que deve ser feito por via de um exame. Mas já existia esse exame, só que a diferença é que agora é o exame nacional. Sim, mas Leda, nós também temos história, e o Tribunal faz um pouco essa abordagem, nós temos história, né, muito no princípio, que não havia isso, não havia. Mas nós estamos a falar de tempos diferentes, com situações diferentes. Leda, eu como sou advogado não vou adentrar, até porque nós estamos só na fase de uma providência cautelar. É uma providência cautelar até conservatória, porque ela nem é antecipatória, ou seja, eu não olho para o acórdão do tribunal como uma decisão definitiva, nem acredito que essa é uma antecipação da decisão final. Agora, eu penso que como advogado devo fazer 2 notas. A primeira, o facto de o tribunal ser um órgão independente
não têm o direito de não falar, porque eu acho que essas questões podiam ser resolvidas na conversa. Há esse problema. Chamem o presidente da Ordem dos Advogados, mas os seus conselheiros, vamos sentar e vamos ver o que é que se passa. Disse que tentou dialogar e que, dialogar com quem? Na entrevista que concedeu à imprensa. Sim, porque disse que tentou dialogar. Veja, e que primeiro, há aqui uma questão, não foram há aqui uma questão que eu posso dizer que é uma questão deontológica. O nosso código, no artigo, penso que 92 ou 97, diz que os advogados, quando representam uma parte que litiga contra um advogado ou um magistrado, têm a obrigação de, antes de partir para a ação, comunicar. Por quê? Porque nós somos filhos da mesma mãe. E essa interdependência não pode desaparecer e, portanto, eu entendo que uma conversa resolveria o problema. Porque depois há questões que provavelmente não é a ordem que tem de resolver. A ordem percebe um problema que é, por exemplo, essa questão da diferença dos currículos e tudo mais, e até uma certa fraqueza, uma falta de qualidade na formação. Só que isso é o Ministério do Ensino Superior que tem de cuidar. Logo, há aqui um diálogo com outras instituições que podia ser muito bem feito antes de chegarmos nessa situação. Como estamos em sede de providência, eu quero crer que esse assunto se vai resolver. Uma última nota, Lê. Sim. Há na praça pública quase que um vexame, um achincalhar do advogado que está a representar estes requerentes. Não é correto. O advogado está a fazer o seu trabalho, é o seu trabalho representar qualquer quem que seja e contra quem quer que seja. E, portanto, eu encorajo os colegas, independentemente daquilo que venha a ser o resultado, porque estão a dignificar a nossa classe. Ele está a fazer o seu trabalho, não é ele que está contra a ordem, não. Ele está a representar vontade de pessoas que entendem que o seu direito está a ser ameaçado. Obrigada. O Fundo Nacional de Emprego deverá ser o braço financeiro e catalisador da Agenda Nacional de Emprego. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, proferiu estas declarações durante o lançamento oficial do Fundo Nacional de Emprego, que arranca com um capital inicial de 6 mil milhões de kwanzas. Há muito que o trabalho deixou de ser para os indivíduos simples meio de subsistência para as necessidades mais básicas. O trabalho é hoje uma fonte de realização pessoal e profissional, contribuindo para a autoestima, a autoconfiança e a sensação de propósito. O executivo angolano assume estar consciente da questão. No Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, o Governo reconhece que, com uma população crescente e dominada por uma franja essencialmente jovem, e que aqui também testemunhamos na composição desta sala, a criação de empregos é um desafio permanente e que obriga a uma multiplicidade de opções para que dividendos sociais possam ser materializados e mantidos com sustentabilidade. Contra uma taxa de desemprego que atinge os 32,4%, o governo angolano criou a Agenda Nacional de Emprego, onde deverão convergir todas as ações de fomento à empregabilidade, tanto privadas como estatais. Perspectivando a redução da taxa de desemprego na economia nacional, com vista a comatar o desequilíbrio entre a procura e a oferta de trabalho e promover a melhoria da redistribuição da renda nacional e a redução, igualmente, das assimetrias regionais. A Agenda Nacional para o Emprego resulta de um processo de auscultação com base no diagnóstico efetuado sobre a situação e perspectivas de desenvolvimento do emprego em Angola. O Fundo Nacional de Emprego, aprovado em junho passado, foi preconizado para uma cabimentação financeira de 500 milhões de dólares, mas dá início às ações concretas com um fundo de 6 mil milhões de kwanzas. Doutora Albino Paquice, um fundo com 500 milhões de dólares. O objetivo é criar e apoiar projetos e iniciativas públicas ou privadas que possam gerar emprego. Hoje, Leda, eu, na verdade, vi a notícia e entendi muito pouco. Mas o que devo dizer aqui, assim, muito rapidamente, é se o governo, o executivo, tem efetivamente dinheiro para investir, por que é que nas parcerias públicas ou privadas nós não reabilitamos muitas fábricas que nós temos e que precisam destes fundos?
Temos fábricas, por exemplo, no Lubango, que estão, ou no Lubango, ou em Benguela, não digo no Ambo, mas também no Ambo, que estão paradas. Por que é que estes fundos não reabilitam estas grandes fábricas transformadoras? Porque nós estamos mal na indústria transformadora, para efetivamente estas indústrias apoiarem o campo no sentido de empregarem mais pessoas. Porque esta coisa de nós massificarmos a empregabilidade no país é importante, as pessoas têm que trabalhar, mas nem todos são, por exemplo, empreendedores. Nós hoje temos a febre do empreendedorismo, todo mundo tem que ser empreendedor. Não é verdade, quer dizer, nem todas as pessoas são empreendedoras. Portanto, eu penso muito sinceramente que o Estado, se tem fundos para alocar nestes fundos, portanto, Nacional de Emprego, podíamos muito bem ressuscitar, podíamos usar essa expressão, ressuscitar as fábricas que durante muito tempo, inclusive nos anos 80 e 90, trabalharam para nós empregarmos mais pessoas. De resto, ficaria por aqui. Doutor Bali Chionga, que notas nos pode dar sobre o valor disponibilizado, 500 milhões de dólares, com vista a apoiar projetos ou iniciativas que possam gerar emprego? 500 mil milhões de dólares, assim está correto, que visam apoiar projetos e iniciativas públicas e privadas geradoras de emprego. Não, Leda, eu diferente do Paquice, li o documento e penso que é uma iniciativa boa. E por que eu digo que é uma iniciativa boa? Porque, Leda, nós temos um contexto de emprego que não é o anterior. Não é o anterior. Nós temos, a nossa taxa de desemprego está acima de 30%. Penso que ronda aí os 32,5%. Mas veja que maior parte, 80% disso é jovem. Nós estamos a falar, por exemplo, dos 16 até mais ou menos 25, 30 anos. Ao ressuscitarmos essas fábricas, primeiro estamos a falar do próprio processo. Esse documento, esse projeto está a falar, por exemplo, de contratos de 180 a 240 dias para questões pontuais que possam fazer com que os jovens em cooperativa possam apresentar o projeto e dizer assim: nós podemos, por exemplo, resolver o problema das sarjetas que estão sem tampa. Temos esse projeto, vamos resolver. Mas eu que dizia o doutor Paquice, nem todo jovem tem a veia empreendedora. Pois, mas aqui ao contrário, porque quando eu ouço... a correr um risco? Não, temos, aliás, primeiro, temos de correr risco, sempre. Temos de correr, aliás, eu costumo dizer, com os jovens, temos de correr risco ainda mais. Só não podemos deixar de confiar na juventude, porque ela é o país. Mas isso e o que é que isso tem? Seria a necessidade de prepará-los primeiro para poderem responder melhor a estes desafios? Sim, mas Leda, na preparação, por quê? Porque o programa também não é pegar dinheiro, chegaram 12 jovens, é para que está aqui o dinheiro e vão. Não, apresentem um projeto. Ora, se os jovens apresentam um projeto, é porque eles devem ter mais ou menos ideia do que é que vão fazer. Depois, o próprio projeto também prevê, e aqui é onde eu entendo que é fundamental, a própria monitoria, acompanhamento e fiscalização. Por exemplo, tu tens um projeto, por exemplo, 1 milhão de kwanzas. Não te vão entregar os 1 milhão de kwanzas. Primeiro apresenta o projeto, vai ter uma equipa que vai verificar as condições para realizar isso, as equipas para realizar isso. O meu receio, Leda, é a maior parte de nós procura muito o emprego, não procura o trabalho. E nós temos, por isso é que às vezes a banca tem receio de dar crédito. Porque quando nós recebemos um crédito, não queremos mesmo pagar. Nós pensamos assim, isso é dinheiro do Estado, ninguém vai me cobrar, isso é a minha parte. Temos essa conversa. Então, o que é que precisamos? Se temos programas desse gênero, que eu penso que são bons para a juventude, mas temos de fiscalizar a tal ponto de não perdermos muito dinheiro. Eu penso que é por aí. O problema nisto, eu quando olho para estas coisas, são muito românticas. O problema nisto é que nós temos realmente, e também deves ter, doutor Bali, amigos jovens empresários que estão a trabalhar com 50 milhões de kwanzas e queriam mais 50 milhões de kwanzas. Por que o Estado, ao invés de procurar em jovens que nunca fizeram nada, não potencia aqueles que estão a trabalhar com... Mas o projeto não está a dizer jovens que nunca fizeram nada. Este jovem que trabalha com 50 milhões de kwanzas também pode aumentar a sua força de trabalho. Mas é isso que eu estou a dizer. Trazer um projeto... Não, está a dizer diferente. É mais fácil. Porque isso aqui é mesmo para... Nesse caso, é potenciar. Se você trabalha com 50 milhões, tem 2 trabalhadores, pode ter 10 e chegar e dizer assim, eu mais 10...
temos essa... E o nosso plano é este, está a ver? Não pode olhar para essa situação como se a ideia fosse procurar novos jovens. Não é essa a ideia, Paquice. Eu tenho exemplos muito concretos. O que tem de fazer é ler bem o documento, porque acho que esse pode ser o problema. Eu tenho exemplos muito concretos de uma pessoa amiga, jovem, que inclusive está para fechar um negócio. Não, é rápido. Não, só um bocadinho. Não, é só um exemplo. Um jovem que está para fechar o seu negócio porque precisava de mais 100 milhões quase. Sim. Encaminhei-o a pessoas que trabalham nestas coisas, de créditos e outras coisas. O jovem está há 3 meses à espera de 100 milhões quase. Sim, mas e vai fechar. E ele emprega. E ele emprega. Só um bocadinho. Ele emprega. Doutor Bali, ele emprega. Só um bocadinho. Ele emprega 80 pessoas. E disse, para que se eu vou fechar a minha empresa porque preciso de 100 milhões e não tenho. Ou seja, então eu estou a dizer, ao invés de o Estado cada vez mais ter dinheiro que está por ali e vai buscar jovens... A primeira coisa que devia dizer a esse seu amigo é encontrar uma estratégia para não fechar a empresa. Porque se a primeira dificuldade que tem fecha a empresa, até é mau empresário. Não é mau empresário. Posso? Pode sim. Ao invés de o Estado ter estes vários fundos, e o Estado não tem só esse fundo, tem vários fundos, tem muito dinheiro nos fundos. Com critérios muito difíceis de preencher. Por que o Estado não diz? Por que não identifica empresários jovens? Mas estão aqui. Os empresários jovens estão aqui. Olha, você trabalha com o ministro do Estado a dizer que houve auscultação. Houve. Está a ver? Tem de ler o documento para perceber. Você trabalha com 50 milhões, nós vamos a crescer mais 100 milhões. Você trabalha com 100 milhões, vamos a crescer 200 milhões. Mas é só a crescer sem nada. E vamos fazer monitoria ao trabalho que você faz. Todas essas pessoas que eu citei estão no empresariado há mais de 15 anos. Sim, mas sabe, Paquice, há pessoas que trabalham com 50 milhões e não conseguem trabalhar com mais de 50 milhões por causa das limitações que têm. Agora, é preciso valorizar primeiro. É importante criticar para vermos o que é que está mal. Mas é importante, sobretudo... Essas são as minhas ideias. Não, eu compreendo, mas é mesmo nas ideias que estamos a debater. Mas também não podemos desmoralizar os jovens que nos estão a acompanhar, que até têm bons projetos e vontade de trabalhar e que só precisam de uma oportunidade ou de um investimento. Leda, vou dizer essa coisa, só 30 segundinhos para terminar. Este jovem que o Paquice falou pode chegar e fazer essa proposta desde que caiba no âmbito dessa projeção. Agora, há jovens que não têm, mas podem conseguir. Está a ver, Paquice? Então, eu penso, e o meu grande receio, aliás, o ministro Massano, ele tem boas referências em relação a isso. Eu falei com pessoas, por exemplo, que estão no campo a trabalhar, porque ele tem estado mesmo a falar. E porque eu li o documento e os antecedentes, eu estou a dizer, houve a auscultação, pequenos empresários estiveram lá, conversaram e foi estabelecido o fundo. Agora, vamos esperar que não seja só para receber dinheiro, está a ver? Sim. Porque esse é um dos grandes problemas, Leda. Gostamos de receber o dinheiro, dizemos que não estamos a trabalhar, ninguém ajuda. Depois de receber, compra um carro, vai à praia... Depois não mas é importante isto que eu estou a dizer. Não, olha. Para que isso acontece aqui no país ou não? Acontece. Então, porque há jovens que vão lá pedir crédito e depois usam dinheiro. É o que o Dr. Bali disse, compram um carro e nunca foram empresários. Nem sequer têm a intenção de ser empresários. Mas como têm corredores, depois é corredores. Como têm os corredores, vão buscar o dinheiro e depois ficam endividados. É só isso. Por que é que o Estado não apoia os jovens que já têm emprego? Ou seja, que já têm empresas. Pode ir já tem empresas. Pode ir lá. Pode ir lá agora? Pode ir. Senhora, então está bem. Depois vou dizer o que o doutor Bali que disse para ir. Pode ir, se pode ir, pode ir. Mas quem disse é o ministro de Estado. Está em documento para que isso não há problemas nenhuns. Nós vamos seguir e olhar para outra matéria. O assunto, o governo angolano vai continuar a apostar no reforço da desconcentração administrativa e financeira com vista a dar maior dinamismo à ação governativa a nível dos municípios. A garantia é do Ministro da Administração do Território, por ocasião do 10º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, realizado na província de Malange. A província de Malange acolheu a 10ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, instituído para promover e dinamizar o desenvolvimento comunitário do país. O evento decorreu sob o lema A Vida Faz-se nos Municípios, sendo o movimento afeto ao órgão de auscultação e concertação do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. O Ministro da Administração do Território reiterou na ocasião a importância que os municípios representam para a vida do país. Este prémio é uma iniciativa de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço,
Presidente da República, a quem agradecemos a confiança em nós depositada para a sua materialização. Na sua concepção, Vossa Excelência, Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil do Presidente da República, tem seguramente registrado as suas impressões digitais. Sejamos resilientes ao enfrentar cada adversidade que cruzar a nossa jornada nesse longo percurso para o desenvolvimento de Angola. O Fórum dos Municípios e Cidades de Angola possui, entre outros objetivos, a celebração do 10 de agosto, Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, resultante de uma deliberação da segunda Conferência Ordinária dos Ministros responsáveis pela Descentralização e Desenvolvimento Local, realizada na cidade de Maputo, Moçambique, em 2011 e acolhida pela União Africana em 2012. Bem, os senhores assistiram, participaram presencialmente deste fórum. Doutor Balixionga, a cidade de Lubango venceu como a cidade mais limpa, mais organizada dos 164 municípios, mas foram discutidas várias questões que visam melhorar as nossas cidades a nível do país. Sim, Leda, e está de parabéns o Lubango, está de parabéns os municípios, estão de parabéns todos os municípios do Lubango, a minha cidade natal, mas também, e porque foi o município que ganhou o grande prémio na categoria A, porque existiram outras categorias. No geral, Leda, foram premiados, foram premiados mais de 50 municípios. E depois, no final, em relação ao grande prémio, nós estamos a falar de 4 municípios, porque são categorias diferentes. Na categoria A tem o município do Lubango, mas, por exemplo, na categoria D tem o município do Dala, que é Lunda Sul, se não me engano. E, portanto, Leda, mais do que os prémios, a primeira ilação que eu tiro, aliás, na Semana Africana da Descentralização e Desenvolvimento Local, penso que o Executivo faz bem ao apostar nesse movimento de desconcentração e descentralização. Por quê? Porque, Leda, em Malanje foi possível perceber que é nos municípios que acontece a vida. Mas esse não é o prémio dos administradores. É em consequência deles, mas isso significa que eles conseguiram mobilizar as pessoas para fazerem o trabalho, porque as categorias nas quais houve premiações, Leda, não é possível fazer no gabinete. Aqueles prémios, aquelas classificações, não é possível tê-las no gabinete. Tem de ir ao campo, tem de envolver as pessoas, tem de incluir. E então é por via da inclusão, é por via da mobilização dos municípios que estes municípios foram premiados. E depois, 2 notas, se me permite. Eu estive em Malanje e havia uma feira. E eu olhei, prestei atenção a determinados produtos. Há quanto tempo é que não ia a Malanje? Pelo menos 2 anos. Tenho razões profissionais para ir a Malanje com alguma frequência e estamos a falar aí 2 anos ou menos. E como é que Cheguei está na Malanje? feira. Malanje que encontrou? Leda, eu penso que Malanje que eu encontrei melhorou. E há uma coisa interessante, por exemplo, que se vê, e esse é só para dizer e também para motivar, uma das coisas que se percebe do alto é que Malanje tem muitas árvores. Nunca tive essa percepção, mas tem muitas árvores. E, portanto, ir plantando mais árvores nos quintais pode logo ajudar a melhorar o ambiente. Mas do alto porque os senhores foram de avião, não é? Não fomos, felizmente, por causa da urgência da própria atividade e tudo mais. E, portanto, foi possível ter essa visão de Malanje. Mas, Leda, não estou a dizer que Malanje é um paraíso, não. Aliás, há coisas que precisam ser feitas para que Malanje chegue ao patamar que os malanginos desejam. Mas deixa-me voltar para uma questão que eu acho que é fundamental. Precisamos ouvir o Dr. Paquis também. Leda, fui para a feira e vi, por exemplo, produção de batata, mandioca, produção de arroz. Em relação ao arroz, e porque eu falei com as pessoas, há aqui um reconhecimento do Ministro do Estado da Coordenação Econômica no sentido de mobilizar, de conversar. Aliás, estamos a falar de 3 cooperativas que no Luquembo estão a fazer produção de arroz e, portanto, espera-se que o Estado possa investir
para que essa produção aconteça. Mas tem mandioca. Sabe que nós somos o maior produtor de mandioca em África. Sabe que somos o segundo maior produtor de batata em África e o quinto no mundo. Então, nós estamos a falar aqui de produção LEDA, e quando eu estou a dizer isso, não estou a dizer que é suficiente, mas estou aqui para incentivar as pessoas que estão a fazer essa produção, no sentido de que com mais investimento podem fazer mais e podemos, passo a passo, chegar àquilo que nós desejamos, que é a tão desejada sustentabilidade do ponto de vista da produção. Doutora Albino Paquice também participou presencialmente deste encontro sobre os municípios e cidades de Angola. Com que impressão é que ficou? Leda, fiquei com uma boa impressão. Primeiro, agradecer o convite que nos foi dirigido pelo Ministério da Administração do Território, sou o ministro Dionísio. Gostei de lá estar em Malange. Não estou em Malange desde 2013, já não fui há muito tempo. Já não vou há muito tempo em Malange. Não vai desde 2013? 2013, sim, já não vou há muito tempo. Mas não notei grande coisa, na verdade, um bocadinho a cidade, mas não notei grande coisa. Grande coisa no sentido de crescimento e diferença? Sim, crescimento. Okay. Mas, Leda, se eu estivesse sentado, tanto num quintal, eu me levantaria e, se estivesse de chapéu, tiraria o chapéu para sublinhar aquilo que o Dr. Balid. Nós temos grandes potencialidades, é demais. Aquilo que a gente pôde ver lá na pequena feira que havia dos municípios, a riqueza que esse país tem é deslumbrante, preciso dizer isso. Batata, o inhame, é deslumbrante. É demais. Não há igual. Agora, o que é preciso é que o governo invista. Olha, os municípios estão divididos em classes. Classe A, B, D e C. E é nesta ordem que os municípios receberam prêmios. E esta discussão nós tivemos no avião, Dr. Bali, tivemos no Malange, tivemos no avião e até agora não nos entendemos. A minha ideia é que aqueles prêmios que foram dados aí, o Lubango, pelo menos a televisão também passou isto, a TPA, arrecadou o primeiro prêmio na classe A. Ou seja, a partir da própria classe, o município que arrecada o prêmio naquela classe, na classe A, está em primeiro lugar. Tanto eu entendi que o Lubango terá arrecadado aqui o primeiro prêmio na classe A. E dar desde já os parabéns ao administrador Lisander André, que está no município. Mas o Lubango também, desde outras coisas, o Lubango teve um grande investimento. Não podemos nos esquecer que no Lubango esteve o governador que agora está em Benguela, Luís Nunes, que fez um grande investimento naquele município de Lubango. Isto é verdade. A gente chega no Lubango, eu estive no Lubango há coisa de 3, 4 semanas, o Lubango, o município de Lubango, capital, está modificado, é outra coisa. A gente está no Lubango, é como se, e passa aqui a publicidade, mas penso que podemos fazer isso, é como se nós estivéssemos logo a seguir na África do Sul ou na Namíbia. É bonito. Isso é anual. É anual. Luís Nunes não está na Huila já há um tempo, não é? Deixa-me só terminar. É anual. Deixa-me só terminar. O mérito é mesmo das pessoas que estão lá também. Não, o mérito mas o Luís Nunes fez grandes investimentos. Nós temos que reconhecer isto, fez grandes investimentos. Não há um desmérito. Agora, o que eu achei interessante neste encontro e nesta atividade que decorre do decreto presidencial é os administradores reunirem-se. E, Leda, a ideia de fundo é que o Estado angolano está a cobrar aos seus administradores o que recebem do Orçamento Geral do Estado e a maneira como eles conseguem mobilizar a própria comunidade. Ou seja, vocês têm dinheiro do Orçamento Geral do Estado e como é que vocês mobilizam a comunidade. Então, o governo está a dizer, meus senhores, vocês, para lá do orçamento que recebem, têm que mobilizar a comunidade para que aquelas potencialidades da comunidade venham ao de cima. É assim que, falando com vários administradores que eu conheço, o administrador da Caala e outros, alguns das Lundas, doutor Paquice, nós podemos inclusive ter o Orçamento Geral do Estado atrasado, mas nós alavancamos a comunidade. Então, aí estou de acordo em parte com o que diz o colega, que é a própria forma como o Estado angolano está a fazer. Mas deixa-me dizer, Leda, que a minha ideia, que é da maioria, é sempre a seguinte. Os nossos administradores continuam a ser nomeados. E um administrador nomeado não tem programa, porque pode ficar no ano seguinte sai. Se nós formos para as autarquias, quem vai cobrar aquilo que o governo, que nós fomos ver agora em Malange na primeira, quem vai cobrar é o povo. Que é, o administrador está eleito para 4 meses com o seu programa e, portanto, nas eleições autárquicas não há limite de mandatos. Como o João Jardim ficou 30 anos na Madeira. Se governar melhor, fica o tempo que quiser. Então, penso que isto que o governo está a fazer é muito bom para chamar a atenção aos seus administradores, mas nós, quando tivermos autarquias, isto será uma maravilha. Bem, antes de passarmos para o minuto dos senhores, o Dr. Albino Paquice fez algumas publicações em que estavam os dois juntos em diferentes momentos
e as reações nas redes sociais foram muito grandes. Às vezes as pessoas têm a ideia de que por divergirem no debate fora os senhores são inimigos. É bom que fique claro que não existe essa inimizade fora dos estúdios da TV5. Não, Leda, deixa um minutinho para fazer isso. Primeiro, para fazer uma correção, não somos o primeiro na produção de batata, mas somos o primeiro na produção de banana em África. É isso que eu queria corrigir depois. É verdade que eu e o Paquice temos nossas ideias, discutimos. Nós não somos amigos de andar juntos, mas somos angolanos que, quando é necessário, falamos determinadas coisas quando estamos fora. E Leda, uma coisa é muito simples. Nós estamos a fazer isso como nossa atividade cívica e também um exemplo para fazer com que as pessoas percebam, para que as pessoas percebam que o país vai com ideias divergentes, porque no final somos todos angolanos. E, portanto, nós não somos inimigos. Temos, sim, ideias divergentes, às vezes convergimos e às vezes divergimos, mas o país é assim e continuará a ser assim. Doutora Paquice. Queria fazer aqui uma pequena correção, que é importante. Muitas vezes a UNITA me convida para participar das suas atividades, não é? E eu falo com propriedade das coisas da UNITA porque a UNITA me convida muitas vezes. E eu vou de livre vontade. Agora o MAT me convidou, naturalmente estavam lá muitas pessoas do MPLA, e portanto eu fui. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de estar em todos os ambientes. E com o Dr. Bali, nós discutimos aqui na televisão, temos ideias diferentes, é verdade, mas passamos essa imagem que ele disse. E eu acho que o país tem que andar assim, nós temos que ter essa capacidade. Todas as pessoas pensam que o facto de nós termos ideias diferentes aqui na televisão, então lá fora temos que ser inimigos. Olha, é um erro muito grande. Porque nós aqui passamos apenas as nossas ideias, mas o resto depois da vida continua. Então eu penso que é uma mensagem que nós queríamos passar àqueles que são militantes de partidos políticos e à sociedade civil, para nós entendermos que o país está acima das nossas querelas, portanto, ideológicas. O seu minuto, doutor. O meu minuto vai para uma atividade que a UNITA realizou, portanto, em Catete, onde estava o general Paca. E disse lá umas coisas muito interessantes. E queria dar os parabéns ao Nelito Kiko, não, ao Abel Sapinhala, portanto, Sapinhala, que, portanto, conseguiu levar para lá o general Paca. E disse umas coisas interessantes. Eu também achei que isto é democracia. Adriano. Eu agora, é os nomes. É o Adriano. Exatamente, é os nomes. Então, achei que ele está a fazer um bom trabalho enquanto secretário da UNITA e acho que está de parabéns pela sua atividade. Apresento aqui uma obra de José Neves João Antônio, Contributo da Engenharia Ambiental. Este livro também comprei em Malange. Contributo da Engenharia Ambiental como garante para o desenvolvimento sustentável de Angola. É um engenheiro que escreveu este livro, um livro muito interessante, vale a pena ler. Outra obra que eu trago é Lumarinov, As Grandes Questões da Vida. Lumarinov, As Grandes Questões da Vida, é uma obra, esta obra é muito interessante. Quem puder ler, naturalmente leia, que vai lhe ajudar imenso. Olhar a filosofia, olhar a vida do ponto de vista filosófico, é verdade. Obrigada. Doutor Bali Chionga, o seu minuto. Leda, o meu minuto, encorajar essa cooperativa que está a produzir, essa união de diferentes fazendas que está a fazer produção de arroz no Luquembo. Estamos a falar do Planeta Verde, da Bonsai e da Marcis. São 3 fazendas que estão a alavancar a produção do arroz no Luquembo. Só precisam de financiamento e têm conversas muito permanentes com o Ministro do Estado da Coordenação Econômica e vai avançar. Leda, o Quambas hoje não ganhou, mas é o meu município de eleição, por uma coisa que eu acho muito interessante. A Leda vai com certeza se lembrar, nós comprávamos pão no saco. Sim, sim. E o projeto do município é este: plástico zero. E eu penso que é uma ideia para replicar. Por quê? Porque podemos nos livrar do plástico antes que comece a ser muito prejudicial para os nossos oceanos e para a nossa vida, Leda. Muito obrigado. Obrigada. Pelo menos voltar aos sacos de pano, que era assim, né? Nós crescemos a usar para comprar o pão, o saco de pano. Pois. E em relação ao Fundo Nacional de Emprego, só lembrar que estão disponíveis para este ano 11 mil milhões de kwanzas e durante 5 anos este valor deverá chegar a 21 mil milhões de kwanzas. Então os nossos empresários podem dirigir-se, obter as informações e candidatar-se. Senhores, Bali Chionga, Albino Paquice, obrigada por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a edição de hoje.